Diagnosticar o autismo segue sendo um desafio, principalmente na rede pública de saúde. Por causa disso, milhares de pessoas com a condição passam anos sem entender os próprios sintomas e a dificuldade para se enquadrar nos padrões sociais. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa discussão super importante é a Roberta Russo. Um diagnóstico que traz mais conforto dos sintomas, mas também alívio para conseguir seguir a vida. Tudo que me falaram o tempo inteiro, a minha vida inteira, que eu era uma pessoa birrenta, um fardo, uma pessoa difícil, com um laudo, eu fico aliviado que eu não sou nada daquilo, isso é meu cérebro que é assim. Esse é o Heitor Werneck, estilista, produtor cultural, que viveu 53 anos sem saber que tinha autismo. Há 3 anos que a vida não me é um fardo mais. Eu sei o que está acontecendo, que não é uma característica de uma personalidade, é meu comportamento é assim. Eu não tenho culpa disso. Não faltaram sinais na infância de que algo era diferente, ainda mais em uma casa com outros 4 irmãos. Você imagina eu com uma família de 5 crianças, o único que não comia carne, nem peixe, nem frango e nem leite, e nem podia ficar na mesa. Eu ficava de castigo o dia inteiro, porque achavam que era uma birra. E dentro da escola, eu não podia conversar com pessoas que tivessem isso. O que é uma crise de autista? Você fica na parede, você fica se balançando, você fica se movimentando. Os médicos na época não diagnosticaram a condição do Heitor, mesmo com a dificuldade com a escrita. Até hoje, o Heitor não consegue escrever, apesar de falar algumas línguas e se comunicar bem. O laudo e o entendimento do que se passava com o produtor cultural chegou muito tempo depois, quando ele teve um câncer e aí precisou passar por exames. Esse tumor foi na minha hipófise e os médicos começaram, vamos pesquisar que tem alguma coisa aí. Aí eu fiquei com uma equipe muito grande de psicólogo, de psiquiatra, de neurologista, que eles chegaram depois de 3 anos e falaram: Heitor, você é autista. O caso do Heitor chama a atenção pela demora do diagnóstico, mas não é raro. Milhares de pessoas passam anos sem entender o próprio comportamento. O laudo do autista ele precisa de um neuropsicólogo, depois de um neuropediatra, isso no caso de uma criança. No caso do adulto é um neuropsiquiatra, neuropsicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Esses 3 fecham teu laudo. Com o laudo, veio a consciência do que gerava as crises, os caminhos para controlar o próprio comportamento, o contato com tratamentos e o alívio, por saber quem de fato era o Heitor. Eu sou um produtor cultural, eu trabalho com eventos grandes, que eu vou com abafador de ruído, eu vou com todas as coisas, eu executo ele muito bem. O Dia Mundial do Autismo foi celebrado ontem e é a oportunidade para o compartilhamento de informações úteis para quem pode estar, mesmo sem saber, convivendo com uma pessoa autista. O autismo ele é uma coisa, é uma condição de comportamento em que ele ensina o mundo a não gritar, a não sujar, a respeitar o próximo, a respeitar essa auto-individualidade. Isso podia ser para todo mundo, né? A gente tem que se respeitar e amar mais e olhar o próximo. Que linda a reportagem, parabéns aí a Roberta. Estava vendo dados aqui, números que são importantes. Uma a cada 36 crianças tem autismo. E um número que vem crescendo, e qual que é a informação por trás desses números aí, é de que houve mais acesso ao diagnóstico, né? Os diagnósticos estão mais acessíveis, principalmente a populações mais desassistidas, mas ainda tem um desafio importante nesse campo, né? Esse número aqui que eu falei, que eu trouxe, são dados mundiais, mas que representam um salto enorme. Então, por isso, a informação sobre o diagnóstico é tão importante, né? Tem um alerta para pais, para mães, e é bom ficar atento a sinais. Esses sinais podem ajudar muito. É claro que é preciso procurar uma ajuda médica, sem dúvida nenhuma, para identificar a condição do espectro autista, mas é possível sim ficar atento se o seu filho tem alguns desses sinais, para que então você busque ajuda médica. Que sinais seriam esses? Quando o seu filho ou filha não estabelece um contato visual com a mãe durante a amamentação, ou seja, quando esse diagnóstico ainda é
muito precoce, né, ali quando a criança é pequenininha e tal, diferentemente de alguns desses casos que a gente ouviu na reportagem da Roberta Russo, quando esse diagnóstico já é depois dos 40 anos de idade e revoluciona a vida da pessoa, muda muito quando ela sabe da própria condição, quando ela entende a própria condição, né, vira uma outra vida. No caso ainda de crianças, quando ela não olha quando é chamada pelo nome ou quando alguém compartilha algo interessante, tal, aponta para alguma coisa, em geral não gosta do toque. Ela não aponta. Ela própria não aponta. Isso, quando ela não aponta. Obrigada, Megali. Não gosta do toque, né? Do toque na pele, prefere ficar sozinho no berço. Quando começa a andar, às vezes é na ponta dos pés. Tem um jeito atípico de brincar, prefere empilhar ou enfileirar carrinhos, por exemplo. Tem bastante seletividade ao se alimentar. Problema com texturas, não aceita bem determinadas texturas de alimentos. Não ri de brincadeiras que os pais fazem, faz gestos repetitivos com a cabeça ou com o tronco, balança muito as mãos, não fala ou quando aprende a falar, repete frases de filme sem se comunicar, fica muito nervoso com mudanças de rotina. E nesse caso aqui, não fala, ou quando aprende a falar, repete essas frases. Eu estava ouvindo aí um dos personagens ouvidos pela Roberta Russo nessa reportagem aí, não aprende a falar, não fala e tal, mas tem um conhecimento específico numa outra área, ou não desenvolve a escrita, mas tem um conhecimento de outros idiomas, por exemplo, né? Isso também é uma característica do espectro autista, que tem diferentes níveis, mas é importante que pais e mães fiquem atentos aqui a esses sinais indicados pelos médicos. E quero dar uma dica também de série, na verdade, uma série que está no Netflix, Uma Advogada Extraordinária. É uma advogada que tem espectro autista e enfrenta todos os desafios de conseguir trabalhar como uma advogada. É bem interessante, é mais uma sul-coreana, eu estou nessa pegada, né, de séries sul-coreanas, é mais ótimas. Uma que vale a pena, está no Netflix, Uma Advogada Extraordinária.